Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Esta, irmãos e irmãs, é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentando. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Queridos irmãos e irmãs, como é bom nós estarmos juntos nessa tarde. Vou pedir um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Como é bom nós estarmos juntos nessa tarde, aqui na Canção Nova, neste encontro de oração, curar-se para ser feliz. Nós já estamos refletindo sobre isso, eu já falei um pouco sobre isso, o Padre Christian também tem proposto a reflexão nessa mesma direção. É claro que todos nós já concluímos isso, é claro que todos nós queremos de fato a felicidade, queremos de fato ser felizes. E o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos falando de felicidade. E olha que cena, que termo que eu vou usar, que cena mais macabra, me perdoe a sinceridade, humanamente falando, claro, a gente encontra nesse evangelho. Neste evangelho nós encontramos a narrativa de um martírio. Celebramos São João Batista hoje, o seu martírio.
um homem de rigorosas penitências, um autêntico profeta que foi prenunciado na primeira leitura do profeta Isaías, profeta Jeremias, aliás. O profeta Jeremias prefigura a vida de São João Batista, que é um autêntico profeta, o último profeta que veio preparar o caminho para Jesus. Jeremias também viveu esse profetismo até as últimas consequências. E Jeremias, meus irmãos, minhas irmãs, você aqui, você em casa, ele nos apresenta 3 qualidades que são peculiaridade de qualquer verdadeiro profeta: a coragem, a fortaleza e a fé. Todo profeta tinha coragem, tem coragem para anunciar sem medo, agrade ou não agrade às pessoas. E foi isso que fez São João Batista perder sua cabeça. Todo profeta tem coragem, destemor, parresia, mas também todo profeta tem fortaleza para não se permitir sucumbir diante da voz e do poder dos poderosos. Isso aconteceu com Jeremias, com São João Batista, mas todo profeta também tem fé, porque ele sabe que no fundo, Deus sempre age, Deus sempre pode agir. Nós celebramos o martírio de São João Batista, um autêntico profeta que teve coragem, que teve fortaleza, que teve fé, que não se calou para agradar os poderosos, mas que foi mártir. E é preciso, irmãos e irmãs, que nós entendamos esse evento a partir do seu contexto. Claro, nós sabemos que São João Batista cumpriu a sua missão, nós sabemos que São João Batista foi glorificado com a coroa do martírio, como nos ensina os santos padres, nos ensinam a tradição da igreja mais remota dos primeiros séculos. Esse martírio de São João Batista aconteceu na fortaleza de Maqueronte, próximo ao Mar Morto, que era a residência de férias do rei Herodes. Gente, mas vamos ser bem sinceros, essa leitura que a gente vê na Bíblia do martírio de São João Batista, alegre, glorioso no sentido de que ele foi mártir, não se engane, a Bíblia, os evangelhos, eles são uma literatura pós-pascal. O que quer dizer isso? Eles foram escritos depois que Jesus havia ressuscitado, depois que o Espírito Santo havia descido em Pentecostes, depois que a igreja dava os seus primeiros passos. Então, no Evangelho, obviamente, o autor sagrado, no caso Marcos, coloca essa narrativa cheia de glória. São João Batista perdeu a cabeça, literalmente, né? Às vezes você perde a cabeça, mas não como João Batista. São João Batista perdeu a cabeça, claro, só que essa leitura, como eu dizia, ela é pós-pascal, ela é pós-páscoa, pós-vinda do Espírito Santo. Antes da ressurreição de Jesus, antes da vinda do Espírito Santo, essa leitura não era tão alegre e gloriosa assim não, porque com certeza aqueles homens e aquelas mulheres entraram em crise, porque com certeza aqueles primeiros cristãos sentiram muito a morte de São João Batista, ainda mais trágica como foi. Eles sentiram sim, eles viveram uma crise. E nós não devemos ter medo das crises, porque elas são realidade concreta na vida da gente, sobretudo quando a gente quer de fato, com seriedade, trilhar um caminho de liberdade interior. O título do livro que eu estou lançando aqui neste final de semana. Você e eu vamos passar sim por algumas crises, e as crises em alguns momentos elas são necessárias. As crises nos sacodem, as crises retiram de nós tudo aquilo que não é essencial. As crises nos fazem ficar com aquilo que a gente precisa de verdade. Quando vem uma enxurrada sobre uma árvore, tudo aquilo que é caule solto, que é casca, cai, e só fica o caule verdadeiro. Assim também é com a gente. Mas antes de falar dessa crise dos cristãos, dessa crise que aqueles primeiros homens e mulheres que abraçavam a fé viviam, aquele sofrimento, antes disso, eu quero ressaltar 2 aspectos que esse evangelho nos mostra. É claro, depois, como eu disse, eu vou refletir sobre como esses homens e mulheres viveram essa crise, este sofrimento, como nós também enfrentamos sofrimentos e precisamos, à luz de Deus, aprender a lidar com eles.
Mas antes, eu quero ressaltar 2 aspectos desse evangelho. Primeiro aspecto, o evangelho disse em outros momentos que o rei Herodes admirava João Batista. O rei Herodes gostava de ouvir o Batista. Então no fundo, o Herodes não queria matar João Batista. Mas por que Herodes matou João Batista? Porque ele não soube controlar a sua língua. Já viu aquele ditado? Quem fala demais dá bom dia a cavalo? Herodes estava lá todo alegre. Ele agiu no momento de euforia. Ele agiu com... Sai, bichinho, sai de mim. Bichinho na minha testa. Ele agiu no momento de euforia. O rei Herodes agiu com impulsividade. Ele estava lá na festa, com certeza tinha tomado uns arcos, como diz lá no interior, né? Estava meio alto, aí viu a menininha dançando lá, falou: você dança bem demais, pode me pedir o que você quiser. Querendo, acho que se aparecer na frente dos amigos, né? Um monte de membros da corte ali. Tá bom, rei, você quer que eu peça o que eu quiser? Então eu vou pedir. Mas primeira lição que o evangelho nos dá: nós não podemos dar respostas com impulsividade e euforia, porque custa caro. As consequências são desastrosas e a gente tem que lidar depois. Segunda lição que o evangelho nos ensina, e essa é importante, preste atenção: nós não podemos ouvir qualquer conselho, qualquer pessoa. Nós precisamos saber discernir a que voz ouvir na nossa vida. Que voz ouvir? Porque o que aconteceu? O rei Herodes errou com impulsividade, com euforia, falou demais. Mas a Salomé, filha de Herodíades, ao invés de pedir alguma coisa para o rei, ela foi escutar sua mãe. E ela se tornou marionete ali na mão da sua mãe, que lhe pediu o pior: o assassinato de alguém santo, justo e inocente, que era São João Batista. Isso nos mostra que nós não podemos ouvir qualquer pessoa. Você e eu não podemos ouvir os conselhos de quem não quer nos levar para Deus, de quem não quer o nosso bem e de quem não quer que nós cresçamos na vida. Mesmo se essa pessoa esteja dentro da sua casa, se não te leva para Deus, não escute. Aprenda a escutar a quem te leva para o céu e quem te faz crescer nessa vida. Isso nos mostra. É claro, a gente tem que saber escutar os bons conselhos, saber ouvir as vozes que estão nos alertando de coisas e também saber identificar os maus conselhos. Lembrei de uma história, posso contar? Sobre saber escutar as pessoas. A gente tem que identificar as vozes que estão nos alertando, né? Para identificar e perceber. Diz que tarde da noite, o ladrão entrou numa casa para roubar a casa. A hora que ele foi adentrando pela cozinha, ele ouviu uma voz: Jesus está te olhando. Aquilo, o coração dele acelerou, né? Ele falou: não, deve ter sido coisa da minha cabeça. Andou mais um pouquinho, ouviu de novo a voz: Jesus está te olhando. De repente ele olhou para o lado e ouviu essa voz repetindo 4 vezes: Jesus está te olhando. Ele pegou a lanterna e apontou para onde vinha a voz. A hora que ele vê um papagaio, era o papagaio que estava falando. Ele olhou para ele e falou: ô seu besta, você quase me matou de susto. Seu nome é Jesus? O papagaio respondeu: não, meu nome é Satanás. Aí o ladrão perguntou: quem que foi o idiota que colocou o teu nome de Satanás? O papagaio respondeu: o mesmo idiota que colocou o nome de Jesus no pitbull que está te olhando. O pitbull chamado Jesus estava olhando para ele ali, o papagaio alertando, né? E ele não ouviu. Às vezes na vida da gente também é assim. A gente precisa ouvir as vozes que estão nos alertando, que estão nos dizendo. Claro, é uma piada, mas às vezes na vida da gente tem tantas vozes. Às vezes uma mãe que está dizendo para você: olha, cuidado com tal pessoa, cuidado com tal coisa. E quantos sofrimentos nós não trazemos no coração, meus irmãos e minhas irmãs, por não termos escutado pessoas que nos alertaram de coisas muito sérias e que nós não fomos capazes de ouvir. Quantos erros eu e você já não cometemos porque não soubemos ouvir,
não soubemos ouvir uma mãe, não soubemos ouvir um pai, não soubemos ouvir, quem sabe até uma pessoa da igreja, um padre, ou uma pessoa de bem que queria nos alertar. E a gente foi caminhando e o pitbull da vida nos pegou. O pitbull das más escolhas, o pitbull dos erros, acabou nos abocanhando. Porque de fato, a gente precisa saber discernir as vozes que chegam até nós. Mas, abrindo esses dois parênteses de duas realidades que o Evangelho nos apresenta, duas peculiaridades, eu volto o meu olhar novamente sobre a reflexão do martírio, sobre o martírio de São João Batista. Com certeza, aqueles homens, aquelas mulheres, sentiram muito a morte de João Batista. Como eu disse, depois que tudo passou, que se escreveu no Evangelho, depois da ressurreição, do Pentecostes, tudo ficou mais fácil. Todo mundo entendeu. O Espírito Santo deu entendimento quando veio em Pentecostes, mas antes não. E aqueles homens viveram crises, e aquelas mulheres viveram sofrimentos, como eu e você muitas vezes vivemos. Hoje eu estava ali, dedicando os livros, e quantas pessoas me disseram: padre, eu perdi o meu filho num acidente, padre, eu estou saindo agora de um término de um relacionamento, meu marido me deixou, minha esposa me abandonou, eu estou doente, eu estou enfrentando isso. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de ouvir? Muitas vezes eu e você estamos vivendo situações difíceis, como aqueles primeiros cristãos viveram diante do martírio de São João Batista. E diz a leitura, o Evangelho, que os discípulos de João foram sepultá-lo, foram sepultar aquele cadáver, aquele homem decepado. E a hora que você vê o sangue escorrendo, meu amigo, bate o desespero. Como eu e você quando nos encontramos com sofrimentos na nossa vida, situações difíceis. Mas o que o Evangelho está nos mostrando, meu irmão, minha irmã? Uma intuição de fundo presente nesse Evangelho. Vamos juntos perceber isso. Eu quero ler para você uma história que está no capítulo 1 do livro Conquistando a Liberdade Interior, que eu estou lançando aqui nesse final de semana, aliás, que se chama A História das Árvores Não Regadas. Capítulo 1 do livro Conquistando a Liberdade Interior. Preste atenção. Recordo-me de uma história que certa vez ouvi, acerca de algumas técnicas utilizadas para o aprofundamento das raízes de grandes árvores. Ela narra o relato de alguém que confidenciou a interessante experiência feita por seu vizinho, um médico sábio e avançado em anos, que vivia no sul dos Estados Unidos. A casa do médico era grande e possuía um enorme jardim, onde ele sempre estava nos momentos livres plantando árvores. Ele era apaixonado por isso e tornou esse ofício seu maior hobby. Esse médico possuía uma excêntrica peculiaridade. Ele nunca regava suas árvores, mesmo quando eram pequenas. E com um tom de humor, ele dizia que quando molhadas, as árvores nutriam a tendência a se tornarem mimadas. A sua posição contrariava a sabedoria convencional. Mas mesmo assim, após alguns anos, o que se percebeu em seu quintal foram árvores robustas e fortes, como nenhuma das outras presentes naquele bairro. Passado algum tempo, aquela região foi assolada por uma terrível tempestade, que provocou consequências desastrosas. Por incrível que pareça, todas as árvores daquela rua foram derrubadas pelo vento, exceto as árvores plantadas e educadas por esse doutor, pelo médico. A ausência de água fez com que as raízes dessas árvores se aprofundassem muito na terra em busca de umidade. Sendo assim, a força e a consistência das suas raízes não permitiram que a impiedosa fúria do vento, que também destroçou casas e ceifou vidas, as vencesse. Foi a dificuldade de encontrar a água que obrigou essas árvores a aprofundarem suas raízes. E foi exatamente isso o que as salvou, pois possibilitou-lhes resistir diante da tempestade e prosseguir intactas, para então desenvolver o dom e a missão que em sua vida haviam recebido.
Essa breve história nos revela que é necessário não nos permitir dominar pela revolta e pela angústia quando a vida nos impuser alguma espécie de secura. Haverá circunstâncias em que ela poderá mesmo nos privar da umidade, através de sofrimentos, frustrações ou perdas. Todavia, tal situação poderá se tornar uma grande possibilidade para aprofundarmos nossas raízes, repensando nossas escolhas, cuidando mais de nós mesmos e assim nos tornando mais fortes diante dos desafios que todos nós enfrentamos. Vamos aplaudir essa história, que é muito reveladora para nós, e nós vamos entender por que essa história é muito reveladora. Em primeiro lugar, nós estamos tentando entender qual a intuição de fundo nessa conquista da liberdade interior o Evangelho e a celebração de hoje nos apresentam. Em segundo lugar, nós lemos essa história desse médico que morava no sul dos Estados Unidos, que tinha essa técnica. Ele nunca regava suas árvores. Só que a ausência de água fez que as raízes daquelas árvores, se aprofundassem tanto na busca de umidade, que quando vem o vento, quando veio o tornado, aquelas árvores foram as únicas que continuaram de pé. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida também é assim, filho, filha. O sofrimento muitas vezes não existe somente para te destruir, não é para te destruir, mas é para fazer as suas raízes se aprofundarem no terreno do coração de Deus, que é o solo mais fecundo que pode trazer felicidade para você, que é o solo mais fecundo de todos, que pode te trazer felicidade, que pode verdadeiramente te ajudar a encontrar um novo sentido para tudo. Então a secura que às vezes a vida me impõe, te impõe, nos impõe, ela também pode ser pedagógica. Secura que vem através de uma perda, secura que vem através de uma doença, secura que vem através de um sonho que não se concretiza no momento que a gente espera, de um ideal que às vezes não se realiza, de um problema na família. Mas essa secura faz a minha raiz se aprofundar, se eu souber direcionar essa raiz para o terreno certo, que é o coração de Deus, de onde jorra essa água viva, que pode sarar o meu coração. Mas também, filho, filha, existe uma outra vertente, porque diante do sofrimento, eu e você podemos escolher, podemos nos posicionar. Você pode sim usar o seu sofrimento para fazer a sua raiz se aprofundar na busca da água viva, mas você pode também usar o seu sofrimento para estacionar e não aprofundar raízes coisa nenhuma. Então, diante do primeiro vento, a árvore da sua vida cai. E como eu e você estacionamos neste processo de aprofundar nossas raízes na busca da liberdade interior? Quando nós deixamos o nosso coração ser dominado por realidades que roubam a nossa paz e minam a profundidade do nosso ser, das nossas raízes em Deus. Dentre essas realidades eu quero citar uma que está no capítulo 4 do livro Conquistando a Liberdade Interior. O capítulo 4 tem como título Curando a Raiz da Amargura. Gente, e nesse capítulo 4 eu peguei uma pesquisa muito interessante de um jornal inglês, publicada já há alguns anos, falando sobre os malefícios causados em nós, até na nossa saúde, pela amargura. Você conhece alguém amargo? Sim ou não? Só não aponta, viu? Se a pessoa estiver aqui, se apontar pode sair uma briga. Mas não é difícil conviver com uma pessoa amarga? A pessoa amarga parece que ela azeda tudo que ela toca, né? Ela relou. A pessoa amarga, ela é aquela pessoa que vai se deixando contaminar pela dissabor dos sofrimentos, no sentido negativo do termo, porque sofrer todo mundo sofre, mas a pessoa amarga é aquela que vai se sentindo a mais sofredora de todas. Parece que só com ela acontece aquilo que é ruim. A pessoa amarga, no fundo ela olha somente para o próprio umbigo e se torna uma pessoa egoísta ao extremo. Ela só vê as dores dela. Ai, padre, eu estou sofrendo. Dá vontade de falar, é só você que está sofrendo, né? Às vezes uma terapia é você visitar o hospital do câncer. Você vai ver que tem gente sofrendo muito mais que você, mas às vezes quando você fica fechado na sua casa, quando eu fico, parece que o nosso sofrimento é grande demais. Quando nós, diante do sofrimento, não sabemos aprofundar as nossas raízes,
Não sabemos utilizá-lo para crescer, e nós vai crescendo a amargura. Como eu dizia dessa entrevista desse jornal inglês, que foi falando, aliás, das consequências negativas da amargura. Esse jornal dizia que a amargura, ela foi chamada que ela era como a pressão alta. A pressão alta, quando começaram a estudar as consequências da pressão alta, eles diziam que a pressão alta era um assassino silencioso. Você nem percebia, e a pessoa hipertensa, com pressão alta, de repente ela tinha lá um piripaque. E a amargura, dizia esse jornal inglês, também é assim. Você não vai percebendo, mas ela vai te contaminando. Você já não vai vendo mais cor em nada. Você já não vai tendo mais sabor em nada. Ah, vamos lá na casa da avó? Ah, vamos. Vou para o trabalho. Ai, trabalho de novo. Vou para a igreja. Nossa, não aguento mais ouvir aqueles padres, né? Vou para a Canção Nova. Ah, já fui, já sei tudo que eles vão falar lá, não é? A pessoa amarga, ela não vê mais novidade em nada. Ah, já sei, o padre Christian vai contar aquela história, o padre Adriano vai falar tal coisa, o outro padre vai falar aquilo outro. Eu já sei de tudo, padre, não tem mais novidade. Tudo é um peso, nada tem sabor. A pessoa vai se deixando dominar pela amargura, que é esse assassino silencioso. E essa entrevista desse jornal inglês dizia que a amargura, além dela ser um assassino silencioso, ela vai gerando muitas outras coisas dentro de nós, muitas outras raízes negativas. Por exemplo, a pessoa amarga, pouco a pouco vai se tornando uma pessoa invejosa, porque ela não consegue ser feliz e começa a olhar os outros felizes e começa a sentir inveja. A pessoa amarga vai se tornando uma pessoa rancorosa, porque ela vai guardando tudo no coração. A pessoa amarga vai se tornando uma pessoa que não consegue aprender nada, não deixa-se ser ensinada pela vida, acha que sabe tudo. A pessoa amarga vai se tornando uma pessoa com o tempo isolada, porque ninguém suporta. E essa pesquisa do jornal inglês dizia que existem doenças que estão diretamente ligadas ao cultivo da amargura. Por exemplo, úlcera, doenças dessa índole, má digestão, às vezes doenças psicossomáticas, enxaquecas. A pessoa vai cultivando aquela amargura. Não é porque você tem enxaqueca que você é amargo não, viu? Às vezes tem outras raízes. Mas essa pesquisa dizia que há uma relação direta nos casos estudados de pessoas que cultivaram a amargura e desenvolveram, por exemplo, enxaquecas, fibromialgias, úlceras, doenças desse tipo, problemas na coluna, porque foram cultivando aquela amargura. Então, diante do sofrimento, a gente precisa tomar essa decisão. Eu quero aprofundar as minhas raízes, e eu não vou deixar que a amargura domine os meus olhos e o meu coração. Sim, existem situações de sofrimento objetivas que eu e você enfrentamos, mas eu não posso permitir que o meu coração se torne morada da amargura. A amargura é uma raiz que eu preciso arrancar, com tudo, com terra e tudo. Eu preciso ter a coragem de arrancar a amargura de dentro de mim. Primeira atitude que nós precisamos ter diante do sofrimento: não cultivar a amargura. E segunda atitude que nós precisamos ter, queridos irmãos e irmãs, diante do sofrimento: primeira, não cultivar a amargura, e a segunda, cultivar a esperança. Essa é uma atitude que todos nós precisamos ter. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, no número 278, o Papa disse a seguinte coisa, preste atenção: é certo que, mesmo no meio da obscuridade, sempre começa a desabrochar algo novo, que mais cedo ou mais tarde produzirá fruto. Num campo arrasado, volta a aparecer a vida, tenaz e invencível. Haverá sim muitas coisas más, disse o Papa, mas o bem sempre tende a reaparecer e espalhar-se. Cada dia no mundo renasce a beleza que ressuscita, transformada através dos dramas da história. Vamos aplaudir as palavras do Papa Francisco, mas aplauda com força, com vigor, com fé, como quem entendeu. Como quem entendeu. Atitudes que nós precisamos ter: não cultivar a amargura diante do sofrimento. Não cultivar a amargura. Aqueles discípulos, quando o São João Batista morreu degolado, tinham tudo para se deixar dominar pela amargura, pela tristeza, mas eles não cultivaram a amargura, eles cultivaram a esperança. Como o Papa Francisco disse, é certo que no meio da obscuridade sempre começa a desabrochar algo novo, que mais cedo ou mais tarde produz fruto.
Haverá sim coisas más, mas o bem sempre tende a reaparecer e espalhar-se. Gente, trago uma outra pequena história. Nosso tempo é curto, mas uma outra pequena história que eu coloquei no capítulo 5 do livro Conquistando a Liberdade Interior, que conta de um entrevistador na Itália, que há alguns séculos atrás chegou na construção de uma grande catedral e entrevistou 3 funcionários que estavam ali talhando aquelas grandes pedras que iriam ser colocadas nas paredes desta catedral. O entrevistador perguntou ao primeiro operário: o que você está fazendo? Sabe o que o operário disse? Amargurado, ele respondeu: eu estou aqui talhando essas pedras de manhã até a noite, e vou fazer isso, parece que até morrer. Aí o entrevistador chamou o segundo operário e falou: o que você está fazendo? Olha, eu estou aqui nesse trabalho difícil, mas é por causa desse trabalho que as minhas crianças conseguem ter comida e roupa para crescerem fortes, e a minha esposa tem uma casa. Mas foi a resposta do terceiro operário que encantou o entrevistador. Ele chamou, o entrevistador chamou o operário, os 3 operários estavam fazendo as mesmas coisas. Mas o entrevistador chamou esse terceiro operário e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou aqui construindo uma belíssima catedral que vai servir como um farol santo para muitíssimas pessoas por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. Os 3 estavam fazendo as mesmas coisas, a mesma coisa, aliás, os 3, mas cada um respondeu de um jeito. Os 3 estavam sofrendo. O primeiro amargurado: eu estou carregando pedra. O segundo: eu estou sofrendo, mas estou dando sustento para minha família. O terceiro: eu estou aqui construindo uma catedral que vai se tornar um farol santo para mais de 1000 anos, para muitas gerações. Os 3 estavam fazendo a mesma coisa, só que cada um encontrou um sentido diferente para aquilo que estava fazendo. O último cultivou a esperança. Sim, e é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, cultivar a esperança. Essa virtude teologal, ela é necessária para que a gente não morra na praia, do ponto de vista afetivo e emocional, e do ponto de vista relacional, e sob todos os pontos de vista. Ninguém consegue ser feliz se não cultiva a esperança. Mas por que, Padre Adriano, que eu tenho que cultivar a esperança? O que disse a carta aos Hebreus? A fé é o fundamento da esperança. O que é o fundamento? Quem aqui já trabalhou com construção? Levanta a mão. Nossa, muita gente, hein? A maioria também aqui é mulher, né? Como é que a mulherada não trabalha com construção? Mas quem tem o mínimo de noção de construção sabe que antes de você fazer a construção, você tem que fazer a fundação, né? Que é o fundamento ali daquela casa, o alicerce. Se não tem fundação, o que vai acontecer com a casa? Com o tempo ela vai cair. Então a fundação, o fundamento é o que sustenta todo o resto. A carta aos Hebreus diz que a fé é o fundamento da esperança, é o alicerce da esperança, é a fundação, é a base da esperança. Então no fundo, cultivar a esperança significa cultivar a fé em Deus. É acreditar mesmo quando eu não vejo. Pode ser que você olhe hoje para a situação da sua família e você veja ruínas. Pode ser que você veja ruínas na sua vocação, ruínas nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Pode ser que você não veja perspectiva, que você esteja sofrendo um desemprego, uma doença, por alguém que te abandonou, por raízes estragadas que você foi percebendo dentro de você. Pode ser que tudo isso esteja te causando sofrimento, mas Deus está te dizendo: cultive a esperança e faça da fé em mim o fundamento para que a esperança aconteça no seu coração. A fé, dizia o Papa Bento XVI, na Lumen Fidei, a fé é esse fundamento que nos dá a certeza de que a gente não está esperando em vão. Quem espera em Deus, meu filho, minha filha, não espera em vão, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é muito melhor do que aquilo que você possa pedir ou pensar, e Ele vai te dar, se você caminhar com fé e fidelidade, rezando, esperando nele. Quando Deus age,
ninguém pode impedir. Nós temos repetido isso em São Paulo. É o lema das atividades da missão da Canção Nova em São Paulo. Agindo Deus, quem impedirá? A citação de Isaías 43:13 é o lema que, como responsável de missão, eu coloquei para as nossas atividades lá em São Paulo. E quantas vezes eu tenho vivido isso lá, fazendo da fé o fundamento da minha esperança. Nós vamos ter agora, dia 25 de outubro, um evento no estádio do Morumbi. Gente, cabe quase 70 mil pessoas lá. Cabem quase 70 mil pessoas lá. Nós vamos fazer um evento lindo. Mas eu, como promotor desse evento, sabe o que eu estou vendo muitas vezes? Somente a esperança alimentar o meu coração. Diante dos desafios, a esperança. Eu sei que Deus vai fazer, porque quando Ele age, ninguém pode impedir. Mas eu tenho aprendido a caminhar na esperança. E quem espera, alcança. Mas quem deixa de ter fé e deixa de esperar, já começou a morrer aos poucos. Filho, filha, não deixe o seu coração ser degolado pela espada da desesperança. Alimenta a esperança no seu coração pela força da fé em Deus, porque quando Ele age, ninguém pode impedir, e Ele pode agir e transformar a situação da sua família, sim. Ele pode agir e te libertar dessa depressão, sim. Ele pode agir e abrir novas portas na sua história, sim. Mas é preciso que você, como eu dizia anteriormente, saiba ouvi-lo. É preciso que você saiba esperar nele. E mesmo quando você não conseguir enxergar e não conseguir ouvir direito, acredite e fala: Senhor, eu estou esperando em você. Eu estou esperando em Ti. Eu preciso cultivar a esperança, porque, meus irmãos e minhas irmãs, foi isso que aqueles primeiros cristãos fizeram diante da morte do Batista. Foi isso que aqueles primeiros homens e mulheres fizeram diante do martírio de João Batista. Eles não tinham as certezas que tiveram depois da ressurreição de Cristo naquela época. Eles não tinham naquela época a certeza que tiveram depois do Pentecostes. Mas o que alimentou o coração deles foi a esperança. E o que tem que alimentar o seu coração, filho, filha, é a esperança também. Você sabia que a palavra amargura vem do grego, da palavra pikria, em grego? Originalmente essa palavra queria dizer uma espada pontiaguda, que furava e gerava um cheiro ruim. A amargura é uma espada que corta a sua alma e arranca a esperança de você. Mas hoje Deus quer ressuscitar a esperança no seu coração, porque Ele pode abrir novos caminhos na sua vida, sim. Ele quer te dar essa liberdade interior que nós estamos propondo aqui nesse final de semana. Ele quer transformar você. E eu trago aqui aquele exemplo do início, dessa senhora que prestou vestibular 27 vezes. Filho, filha, às vezes a gente precisa esperar de maneira ativa, perseverando na direção das promessas de Deus para nós. Às vezes você vai vencer o diabo na canseira, viu? Você vai vencer o diabo na canseira, na perseverança. O diabo e as suas fraquezas. São João Paulo II dizia: não tenha medo das fraquezas humanas e dos mistérios de Deus. Caminhe, caminhe. Não tenha medo das suas fraquezas humanas. Não deixe os sofrimentos amargarem você, perfurarem o seu coração. Caminhe, não tenha medo dos mistérios de Deus. Padre, eu não entendo muito ainda o que está acontecendo comigo. Eu não entendo, eu não sei o que fazer, como fazer, o que escolher. Eu não sei como, Padre Adriano, conquistar essa liberdade interior que o Senhor tem pregado, que os padres estão pregando. Eu não sei como deixar que Deus cure as raízes do meu coração. Mas eu estou confiando e esperando, na certeza de que Deus vai agir, e que quando Ele age, ninguém pode impedir. Você acredita nisso? Acredita? Então pode aplaudir com força se você acredita. Pode aplaudir com força. E vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé agora. Nós vamos cantar uma música aqui que o André preparou para nós, junto com os músicos. E essa música fala justamente disso, que quando Deus age, ninguém pode impedir. Se você conhece, canta. Se você não conhece, ouça para depois cantar. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim. Erga os seus braços agora. Pode erguer os seus braços com fé.
E nós vamos cantar com muita disposição. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim, impossíveis que visitam o meu ser. Cante isso. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim, impossíveis que visitam o meu ser. Impossíveis que visitam meu ser. Ergo os braços, peço por minha família. Cante. Peço por minha família. Meus sonhos, meu coração. Meus sonhos, meu coração. Senhor, podes me atender. Senhor, podes me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, cante isso. Vens me socorrer. Senhor, podes me atender. Senhor, podes me atender. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim. Cante. Do início mais uma vez. Quantos medos e muralhas. Solta a voz. Vejo diante de mim. Impossíveis que visitam meu ser. Impossíveis que visitam meu ser. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Senhor, podes me atender. Senhor, erga os braços. Podes me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vens me socorrer. Senhor, podes me atender. Cante. Senhor, podes me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vens me socorrer. Rei dos reis, escuta minha voz. Rei dos reis, escuta minha voz. Preciso ser liberto e curado. Preciso ser liberto e curado. Transforma minha vida e sara. Transforma minha vida e sara. Cura as feridas da dor. Cura as feridas da dor. Faz um milagre. Faz um milagre. Ó Deus, confio em teu agir. Ó Deus, confio em teu agir. Ó Rei dos reis, mais uma vez, escuta minha voz. Ó Rei dos reis, escuta minha voz. Preciso ser liberto e curado, cante isso. Preciso ser liberto e curado. Transforma minha família e sara. Transforma minha vida e sara. Cura as feridas da dor. Cura as feridas da dor. Faz um milagre. Faz um milagre. Ó Deus, confio em teu agir. Ó Deus, erga os braços bem alto. Confio em teu agir. Eu sei que podes me ajudar, cante isso. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti. O impossível é possível para ti, meu Deus. Quando o teu braço age, transforma. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Cante isso. Quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu sei que podes me ajudar, cante. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O impossível é possível para ti, meu Deus. Com o teu braço age e transforma. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Com seus braços erguidos, repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu me abro à atuação. Eu me abro à tua ação. A ação do teu Espírito. A ação do teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Podes agir no meu coração. Podes agir no meu coração. Diante dos meus sofrimentos. Diante dos meus sofrimentos. Diante das minhas lutas. Diante das minhas lutas. Diante das minhas decepções. Diante das minhas
decepções, meus medos. medos. Age agora, Senhor, Age agora, Senhor, porque eu sei porque eu sei que quando o Senhor age, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Arranca, Senhor, Arranca, Senhor, toda raiz de amargura toda raiz de amargura do meu coração. do meu coração. Retira, Senhor, Retira, Senhor, todas as raízes amargas todas as raízes amargas de desânimo, de desânimo, de tristeza, de tristeza, e faz renascer e faz renascer a esperança a esperança dentro de mim. dentro de mim. Ressuscita, Senhor, Ressuscita, Senhor, pela força da fé, pela força da fé, a esperança dentro de mim. a esperança dentro de mim. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor. eu me abro. Eu me abro. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. encha todo o meu ser, Encha todo o meu ser, todo o meu coração. todo o meu coração. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. ressuscita o que em mim está morto. Ressuscita o que em mim está morto. Dai-me um novo entendimento Dai-me um novo entendimento dos meus sofrimentos, dos meus sofrimentos, das coisas que aconteceram na minha vida. das coisas que aconteceram na minha vida. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. eu quero. Venha me encher. Venha me encher. Eu sei que podes me Eu ajudar. sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O impossível é possível para ti, meu Deus. Cante isso quando o teu braço age e transforma. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus. Para encerrar, eu sei que podes me ajudar. Cante isso. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. Com teu braço age, transforma. O teu braço age e transforma. Agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedir? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus, ninguém pode impedir. Vamos aplaudir esse nosso Senhor que age e ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!